Bem-vindos a mais um Shabat, bem-vindos mais a uma Parashá, e hoje nós vamos estudar uma das Parashás que mais me comoveram em todos esses tempos que nós estudamos esse ano. É a Parashá número 45, intitulada Supliquei. Ela se encontra em Deuteronômio, no capítulo 3, no versículo 23, a Deuteronômio, no capítulo 7, ao versículo 11. Para nós entendermos o que seja a palavra suplicar, existem algumas definições. Esta palavra é um substantivo feminino, é um pedido insistente e humilde, e frequentemente de uma pessoa em desespero. É uma oração a Deus para se obter uma graça muito grande. E nós vemos que Moisés, ele vai ter esse embate com o Criador. A história de Moisés, todos nós conhecemos. Foram 40 anos vivendo como um príncipe na Babilônia. Perdão, no Egito. Quase, está ali perto. É que eu estou estudando hoje sobre a Babilônia. Nesses 40 anos, ele teve uma vida de príncipe. Imagina o poder que esse rapaz, que esse príncipe tinha. Depois da história vocês conhecem, ele partiu em fuga para um lugar desconhecido. Quando ele chegou nas terras de Midian, que hoje nós podemos localizar na Arábia Saudita, ele foi recebido por uma família, um sacerdote pagão. Esse sacerdote pagão, ele tinha 7 filhas e um filho. O nome dele era Jetro. Quando uma das filhas chega para Jetro, ele diz: nós encontramos quem? Um homem egípcio. Elas não falaram: nós encontramos um escravo israelita. Nós não encontramos um hebreu. Nós encontramos um homem egípcio, porque Moisés tinha todas as características de um egípcio, sendo ele um israelita, mas ele trazia as características, as vestimentas, a aparência de um egípcio. A diferença entre os israelitas e os egípcios eram notáveis e notadas rapidamente. Os egípcios, eles rapavam a cabeça, rapavam os pelos, eles pintavam os olhos com rena preta. Aquela pintura tinha um propósito que servia como se fosse um óculos escuro. Então, quando você assistir os filmes aí que eles fazem de Hollywood, do Egito, você vai ver que os egípcios trazem aqueles traços nos olhos. Aquilo era para que o sol não batesse com tanta intensidade. Então, quando Zípora viu Moisés, ela não disse: eu vi um hebreu. Ela disse: eu vi um egípcio. E durante 40 anos ele ficou ali. 40 anos é uma vida. E muito longa. E agora ele recebe o chamado para ir buscar o povo. Nós estudamos sobre isso. Ele foi buscar o povo. Conseguiu tirar o povo do Egito. Levou o povo até as portas da terra prometida. E o que aconteceu? Deus disse a ele: sobe até a montanha e eu vou te mostrar toda a terra prometida a você. Não é isso que ele queria.
Ele fez um projeto de vida de 40 anos. Muitas vezes você estuda 4 anos e olha, eu estudei para ser isto, ou eu estudei para ser aquilo. Ele fez um propósito de vida de 40 anos. E quando era para receber o diploma, ele disse, você só vai olhar. Você não vai entrar. E nós vemos o quê? Que Moisés agora vai só ficar. Ele vai implorar. E Deus vai dizer para ele, não insista. Você não vai entrar e não me fale mais sobre isso. Que lição que nós podemos tirar disso? Tem uma lição para tirarmos. Quando você ora a Deus, como é que você ora? Tem pessoas que insistem a vida inteira num pedido. Quando Yeshua, Messias, disse assim, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, pede em segredo, e em segredo você vai receber. Ele disse, insista até que receba. Essa semana uma pessoa me perguntou o que eu achava das pessoas subirem ao monte. Eu não acho nada. Cada um sobe onde quiser. Agora, se for para alcançar alguma graça, não vejo graça alguma nisso. Mas como assim? Simples. Leia o texto. Faça uma análise sintática do texto. O salmista diz assim, elevo os meus olhos aos montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ele não disse que o socorro vinha dos montes. Por quê? Porque os pagãos subiam nos montes para falar com seus deuses. Os pagãos subiam ao monte para estar mais próximo dos seus deuses. Todavia, o nosso Deus está dentro de nós. A Bíblia diz, não sabeis vós que sois deuses, e que o Espírito do Senhor habita em vós? A diferença de nós, dos pagãos, é esta. O pagão precisa subir no monte, para tentar ficar mais alto, talvez ficar mais fácil, para falar com o Criador. Quando Deus está dentro de você. Quando Deus está dentro de cada um de nós. Nos capítulos seguintes, Moisés tem consciência que não vai entrar na terra naquele momento. E a partir do capítulo inicial, Moisés começa a repetir toda a Torá dada a Israel. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 1. Agora, ó Israel, escuta os decretos e as decisões judiciais. Vocês obedeçam para que viva. Talvez Moisés tivesse feito um projeto. Quando eu entrar na terra prometida, eu vou continuar ensinando as pessoas. Mas Deus disse, você não vai entrar. Você vai apenas ver, não insista, e agora Moisés vai novamente repetir os decretos. No capítulo 5, Moisés chama novamente a Israel e diz, ouve, ó Israel, Jeová é nosso Deus, e Jeová é um. Nesse capítulo, a preocupação de Moisés é que as pessoas que ele havia levado até as portas da terra prometida não se esquecessem que Deus é um. Os seus pais que saíam do Egito acreditavam, como os egípcios, em várias divindades. Então, no capítulo 5, Moisés, o que ele vai fazer? Ele vai insistir. Ouça, ó Israel, o Eterno
O nosso Deus é um. E é isso que você tem que colocar na tua mente. Nós temos o costume diariamente de recitar de manhã e à noite. A Bíblia diz que eu tenho que falar isso para os meus filhos, aonde eu estiver. Se eu estiver sentado, se eu estiver andando, se eu estiver caminhando, eu devo insistir em falar a ele. Deus é um. No capítulo 6 nós vemos, continua uma série de mandamentos a serem obedecidos. Então você pega esse capítulo 6 todinho, porque eu não vou lê-lo todo, porque tem mais coisas interessantes a falar para vocês. Mas aí Moisés está repetindo o que ele já tinha falado. No capítulo 7, Moisés garante que o Eterno irá lutar por eles para conquistar a terra. Não importava a resistência do inimigo. Se eles ficassem fiéis, eles sairiam vitoriosos. Então, no capítulo 7, perdão, eu apertei esse aqui. No capítulo 7 de Deuteronômio, Moisés diz o seguinte: se vocês ficarem fiéis, eu vou lutar por vocês. E agora, ele fala para nós, o Eterno: se você for fiel à Torá, se você for fiel aos princípios que eu estou te ensinando na Torá, eu vou lutar por tua causa. Antes de iniciarmos o nosso serviço hoje, né, nós devíamos estar conversando, disse, eu tenho medo, a gente tem medo hoje de sair na rua, a gente sai de casa, por exemplo, eu saí, né, eu viajei esses dias, o que eu fiz? Peguei todos os equipamentos eletrônicos, escondi, coloquei com chave e cadeado. Qual que era o meu temor? Que alguém viesse e roubasse. Então hoje nós vivemos atemorizados, mas o Senhor diz, eu cuido de você, eu cuido da tua vida. Coloca os teus problemas comigo, que eu resolvo. Mas desde que você obedeça. Nós vemos também no capítulo 7 do versículo 12. Se vocês continuarem a prestar atenção a essas leis, e as obedecerem e cumprirem, Jeová vai manter com vocês o pacto. No versículo 13, ele amará, abençoará e multiplicará vocês. Versículo 14, vocês se tornarão os mais abençoados de toda a terra. E na continuidade do capítulo 7, continua as bênçãos. Tudo está ligado a uma situação. Qual? Ele vai te abençoar. Ele vai te multiplicar. E vocês se tornarão os mais abençoados de toda a terra. Basta aqui uma paradinha. Vamos fazer vamos interagir sobre esse tema. As pessoas têm entendido errado. A bênção abraâmica com as bênçãos dadas a Israel. São coisas diferentes. Ser abençoado não significa ser milionário, ser rico. E hoje as pessoas interpretam a palavra abençoado como rico. Ser abençoado é muito mais do que isso. Ser abençoado é você ter saúde. Ser abençoado é você ter uma família. Ser abençoado é você ser feliz. Ser abençoado é ver as suas gerações. Isso é ser abençoado. A bênção abraâmica, ela é diferente. Ela trata de assuntos financeiros. Por exemplo, 50% de toda a riqueza do mundo está na mão de meia dúzia de judeus. E essa meia dúzia de judeus são ateus, não são religiosos. Então não tem nada a ver com a bênção que está sendo falada aqui. A bênção que eles têm é a bênção abraâmica. Os árabes, que também descendem de Abraão, são o quê? Abençoados. Veja os príncipes árabes, né, do petróleo, eles são abençoados.
Eles são ricos. Esta é a bênção abraâmica. Todavia, quando nós desobedecemos a Torá, nós caímos em o quê? Em nossa. Já fiz esse comentário, vou reprisar. Hoje eu vi um post numa das redes sociais em que 2 soldados nazistas estavam cortando o cabelo de um judeu na época da guerra. E aí ela colocava a expressão, nunca mais, a pessoa que colocou, lê do engano. Por quê? Aquilo que eles estavam passando, a causa do Holocausto, a causa do antissemitismo, foi a transgressão da Torá. E se eles não voltarem para a Torá, coisas piores ainda virão. Se nós não voltarmos para a Torá, coisas piores ainda irão acontecer. Israel obedeceu a Torá? Não. Basta você ler a história. Não obedeceu, e mesmo assim alguns mantiveram o pacto, e isso abençoou a muitos. Você sabia que quando uma pessoa está dentro do pacto, a bênção que ele recebe é transferida para pessoas que estão próximas? Nós vemos o caso de Abraão. Quando Abraão foi interceder, eram 5 cidades, não era isso que foram destruídas? E ele disse, se tivesse 50 pessoas, o Senhor destruirá a cidade? E ele disse, não. Se tiver 40, não. Se tiver 30, não. Se tiver 10, não. Se você pegar 10 e dividir por 2, nós temos o quê? 5, nós temos 2 pessoas por cidade. Nesse caso, é mais fácil tirar as pessoas da cidade. Foi o que aconteceu. Quando você convive com pessoas que obedecem à Torá, as bênçãos que eles recebem acabam sendo transferidas a você. O pacto de Israel é condicional e dependia da obediência às leis do Eterno. O pacto abraâmico não. O pacto de Abraão não era condicional. E não havia exigências. Se você for lá e ler, não há exigências. Mas o pacto com Israel, há exigências. E hoje existe uma febre muito grande das pessoas em querer se transvestir de judeus. Achando que colocando um talit e um kippá vai mudar a sua sorte. E bênção não tem nada a ver com salvação. São coisas totalmente separadas. Posso ser abençoado, mas não posso ser salvo. Sim. Se vai ser dito. Eu vou guardar o mandamento. Não significa nada. Bênção é uma coisa, porque as pessoas confundem a bênção com questões financeiras. Mas é isso que eu estou procurando. As pessoas querem buscar bênçãos. As pessoas querem suprir a sua incompetência de enfrentar a vida. E quando vem o primeiro problema, ela corre e pede ajuda. Óbvio que por uma questão humanitária nós estamos sempre preocupados com isso, né? Onde Israel errou? Errou. Porque se não houvesse errado, não tinha sido exilado. Se não houvesse errado, não tinha sido levado para outros países. Não tinham sido perseguidos. Não tinham passado 2000 anos fora da sua terra. Não teria tido o holocausto. Então ele errou. Nós não podemos achar que ele não errou. Ele errou. Só que hoje existe, me perdoe, um problema muito grave. Existe uma coisa chamada judaísmo-latria. E o que é o judaísmo-latria? O indivíduo, ele tem um complexo de vira-lata. Você sabe o que é o complexo de vira-lata? É aquele indivíduo que não sabe a sua origem. Se eu perguntar aqui para vocês o nome do tataravô de vocês, eu tenho certeza absoluta que vocês não sabem.
Você sabe? Do seu tataravô? Da sua bisavó? A maioria de nós não sabemos. A maioria de nós não sabemos a nossa origem. E o nosso tataravô está aqui pertinho. O nosso bisavô está aqui pertinho. A maioria até viu o bisavô. A minha mãe, a minha netinha é bisneta da minha mãe. Minha mãe está viva. Ela viu a bisa. Mas a maioria das pessoas não sabem quem são. E de repente um dia ele lê um artigo, né? Ele vai ler um artigo e ali diz, olha, se o seu nome estiver nesta lista, provavelmente você é judeu. Eu pensei que não era nada. Como nada? Você tem uma nacionalidade. Você é brasileiro. Um país lindo. Não, mas está lá, o meu sobrenome está lá. E aí você cria uma fantasia e de repente você se acha que você é descendente direto da casa de Davi. Quem sabe você vai até se sentar no trono. E essa fantasia tem feito com que as pessoas percam a noção de o que nos faz filhos de Deus. Não é o suposto sobrenome, não é um DNA. Eu tenho um amigo do Rio de Janeiro, provavelmente deve estar até assistindo. Ele chegou para mim, eu vou fazer o DNA. Eu falei, não faça, que é bobagem. Não, mas eu quero fazer, eu quero saber a minha origem. Ele fez. Perdeu R$600. Por quê? Aí ele mandou o resultado. Olha, você tem 27% de caucasiano. Tem 27% de africano. Você tem 20 não sei quantos por cento de indígena. E você tem... Na verdade, o DNA dele é dividido em 4, 25% para cada um. Falei, agora você escolhe quem você quer. Se você quer ser africano, se você quer ser judeu, se você quer ser índio, você escolhe. O que nos faz não é a nossa origem de sangue, mas é a nossa fé. E Moisés se deparou com isso, porque ele trabalhou 40 anos, aguentando aquelas pessoas, diuturnamente, aquelas pessoas na cabeça dele. Moisés, olha... O fulano pegou a minha galinha. O outro pegou lá o meu jumento. Até que Jetro diz, olha Moisés, não é possível você ficar tratando desse assunto desse jeito. Você vai ter que tomar providência, Moisés. Que providência eu vou tomar? Vamos colocar pessoas para te ajudar. Então foram 40 anos de trabalho, 40 anos de cansaço, 40 anos de enfado. E na hora de entrar, não entrou. Aí, o que ele fez? Moisés rasga a sua alma ao Eterno, pedindo que deixasse atravessar o Jordão. Diz assim, no capítulo 3, versículo 23. Naquela época implorei a Jeová, dizendo, ó soberano Adonai, Senhor e Jeová, tu começasses a mostrar ao teu servo a tua grandeza e o teu poderoso braço, pois que Deus há nos céus ou na terra que realiza atos poderosos como tu. Aí ele quis encher, né? Quis fazer, glória a Deus, quem é como você? Tão poderoso como se isso resolvesse. Às vezes nós pensamos que Deus é menino. Que a nossa conversinha, o blá blá blá, vai fazer mudar de ideia. Ele é Deus. E Moisés achou, quando ele começa a falar, ó soberano Senhor, mostra ao teu servo a tua grandeza, o teu poderoso braço, pois que Deus há nos céus ou na terra que realiza todos os poderosos como tu, atos poderosos como tu. Ele vai tentar convencer a Deus. Quantos de vocês já tentaram convencer a Deus aqui? Não precisa falar não, eu tenho certeza que quase todos tentaram enganar a Deus, ou tentaram, quem sabe, ludibriar ele, né? Quem sabe eu consiga. Né? Ao nós analisarmos essa paraxá, veremos que ela esclarece alguns pontos que não conseguimos compreendendo o caráter do Eterno de Deus. Preste bem atenção no que está escrito em vermelho. No ideário popular, foi criada uma ideia que Deus é um ser extremamente bonzinho.
generoso, que perdoa tudo, não se importando com suas leis e determinações. Basta chegar a ele e pedir. Na ideia das pessoas é isso. É um Deus medíocre. Um Deus que é tão bonzinho, né? Ele gosta tanto de mim. Você sabe quantas pessoas morreram hoje no mundo? De fome, assassinadas, atrocidades. E todas elas foram criadas por Deus. Todas elas. O que diferencia o tratamento de Deus para com o homem é uma única coisa: a nossa vida relacional com Deus. Só isso. Veremos a face verdadeira do Deus Todo-Poderoso. Moisés, ao interpolar o Eterno, enaltece suas ações, colocando ele acima de qualquer deidade que ele no Egito estava acostumado. Já sabia que Deus era muito diferente de suas crenças antigas. Os falsos deuses se contentavam com sacrifícios e acalmava sua ira. Então nós sabemos, quem assiste filmes, né, quem é viciado em Netflix igual eu, né, assiste a série dos Vikings, então eles começam a matar os bichinhos. Quando dá certo, matam o ser humano, que quem sabe, Deus muda de ideia. E as pessoas pensam que Deus pensa desse jeito. Lá no Egito era a mesma coisa. Quando acontecia alguma tragédia, eles faziam sacrifícios para abrandar os deuses. Só que Deus não é assim. No verso 25, Moisés chega ao Pedro: por favor, deixa-me atravessar para o outro lado do Jordão e ver a boa terra. Eu imagino a cena. Vamos tentar imaginar essa cena? Moisés, já um homem de 80 anos, não, de 120 anos, perdão, de 120 anos, né? Bem velhinho, orando, né? Por favor, Senhor, deixa eu entrar nessa boa terra. E a resposta é imediata. Versículo 26. Mas Jeová ainda estava furioso comigo por causa de vocês e não me escutou. Deus estava furioso com Moisés? Não. Mas por causa do povo. Se lembra que um tempo atrás nós estudamos aqui e Deus chega para Moisés e diz: eu vou acabar com esse povo e vou fazer de você um novo povo. As pessoas pensam que Deus tem que estar ali. Olha, deixa eu olhar o manual. O que eu posso fazer hoje? Será que eu posso fazer isso? Não. Deus é atemporal. Deus faz o que Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer. Imagina só, toda aquela multidão de israelitas, estima-se que eram 2 milhões de pessoas, é uma grande multidão, 2 milhões de pessoas, não é pouca gente. E o Eterno diz: eu vou matar tudo, vou acabar com eles. E a partir de agora os seus descendentes vão ser meu povo. Sabe por que Deus faz isso? Porque Ele é Deus. Ele não está preso às palavras, Ele está preso à sua lei, ao que Ele determinou. E Moisés responde: mas Jeová ainda estava furioso comigo por causa de vocês. E isso, irmãos, é muito importante. Às vezes as pessoas já me falaram isso comigo, que eu sou muito severo. Pessoas que já nessa caminhada, não é muito enérgico. Sabe por quê? Eu não quero pagar a sua conta. Já não consigo pagar as minhas, vou pagar a sua? Não vou, não. E Moisés começou a pagar a conta dos outros. E aí o que aconteceu? O que ele respondeu? Mas, no versículo 26, Jeová ainda estava furioso comigo por causa de vocês
e não me escutou. Em vez disso, Jeová me disse. O que ele disse lá? Já chega. Nunca mais me fale sobre esse assunto. Como será que Deus falou com ele? Você já imaginou como Deus falou com ele nessa palavra? Vamos imaginar aqui, né? Deus velhinho, porque a pessoa fala que Deus é velhinho, não sei como. Deus envelheceu. Então, imagina só um ancião, né? Já chega, Moisés. Não me fale mais. Foi assim que Deus falou? Talvez com voz de trovão. Chega! Não quero mais ouvir isso da sua boca. Qual a parte que você não entendeu? Precisamos aprender a conhecer a Deus, irmãos. Quando você começar a conhecer a Deus como Ele é, você vai deixar de brincar com Ele. Deus é tremendo. Deus é poderoso. Não brinque com Ele. Yeshua disse: vocês não recebem porque vocês não sabem pedir. Porque nós nos achegamos à presença de Deus da maneira errada, da maneira que achando que Deus está à nossa disposição. Nós precisamos aprender a ter reverência. A culpa de Moisés não ter podido entrar na terra prometida. As murmurações do povo tornaram insuportáveis aos ouvidos de Deus. Deus já havia dito que iria destruir todo aquele povo. E a partir dele, Moisés faria uma outra nação. A murmuração. Pense duas vezes quando você decidir murmurar. Você sabe o que é murmuração? Reclamação. Tudo dá errado na minha vida. Nada dá certo na minha vida. Eu oro, eu jejuo, eu dou oferta, eu vou na igreja e nada dá certo na minha vida. Sabe o que vai acontecer com você? Nada vai dar certo na tua vida. Porque Deus não suporta uma vida assim. A Bíblia diz: em tudo dai graça. Davi chorou, jejuou, implorou durante quantos dias? Pelo filho de Betseba? 7 dias. Ao terminar, no 7º dia, ele escutou que o menino havia morrido. Ele se levantou e tomou um banho. E os servos falaram: mas Senhor, enquanto o menino vivia, o Senhor estava sofrendo. Agora que ele morreu, o Senhor, eles, esta foi a vontade de Deus. Bendito seja o Senhor. Esta é a diferença. Nós temos que aprender a dar graças em tudo e não murmurar. E o grande problema de Israel foi a murmuração. Você tem uma casa para morar, você tem salário para receber no final do mês, você tem saúde, você tem paz, você tem alegria e está murmurando. Quer parar de murmurar? Vai no Hospital do Câncer visitar as crianças que estão ali. E os adultos também. Vai lá. E eu tenho certeza que você vai deixar. Não conseguimos compreender Deus por nós termos sido ensinados errado sobre seu caráter e forma de agir. O Deus, nós temos ensinado que Ele é atemporal. Ele não está preso a calendários, a nenhum relógio. E Ele determina quando e como deve ser. E não através do nosso achismo. Então, se você quer ter resultado na tua vida, viva uma vida de comunhão com Deus. Esqueça aquele deusinho que as igrejas inventaram. Vamos fazer a campanha X. No final da campanha nós vamos alcançar graça. Provavelmente você vai alcançar cansaço, enfado.
na maioria das vezes. Por quê? Não funciona desta maneira. As regras são únicas e básicas. Primeiro, nós queremos saber das coisas como se nós fôssemos divinos. E Yeshua disse, daquele dia e hora ninguém sabe. Nem ele sabia. Ou seja, existem coisas que somente Deus sabe. Somente Ele. Nem anjos, nem o Messias tem esse conhecimento. Somente o Pai. E muitas vezes nós queremos ser mais sábios do que Ele. Outros, na nossa realidade, Moisés estava ali, querendo adentrar a terra prometida. Nós queremos entrar nesta terra prometida hoje, não é verdade? Para isso que nós estamos aqui. Para isso que você está perdendo o seu tempo ao assistir uma live. Porque você quer entrar na terra prometida. Só que o que acontece é o seguinte. Só que tem muitas pessoas interpretando as profecias segundo o seu bel prazer. E não ensinando o fundamental para alcançar essa terra prometida. Quando chega no final do ano civil de todos os países, normalmente nesse ano, aparece a lista das pessoas famosas que morreram. E eu dei uma olhada e vi que a maioria que morreu este ano estava entre 30 anos e 60. A maioria. A minoria foi os mais velhos, os famosos. Então ninguém está aqui, ninguém pode dizer que no final desse período de 12 meses vai estar vivo. Alguém pode conferir isso? Dizer eu vou estar? Ninguém pode. Né? Mas o que nós vemos, irmãos? Nós queremos entrar na terra prometida. Moisés não foi permitido entrar por causa da murmuração do povo e por ele ter sido complacente. Agora, nós queremos adentrar. Estudiosos têm feito cálculos mirabolantes para determinar através das profecias o tempo da vinda do Messias e o estabelecimento do reino de Deus. Tudo isso é perdido, pois isso não obrigará ele a estabelecer o seu reino a qualquer custo. Não adianta dizer, olha, as profecias apontam que tal período vai ser. Não vai mudar nada. Ao olharmos para o passado, nós vemos o resultado do trabalho de Noé. Pífio. Somente ele e sua família foram salvos da destruição. As dimensões da arca eram do tamanho adequado para salvar centenas de pessoas. Se assim não fosse, qual o propósito de construir um barco daquele tamanho? A arca era tão grande que caberia 120.000 animais de pequeno porte. Os estudiosos dizem que na arca tinha 1.600 animais matrizes, vamos dizer assim. Mas se cabia 120.000, só entrar 1.600. Só a família dele. Para que fazer um barco daquele tamanho? Para que tanto trabalho? Porque Deus, Ele sempre espera que você entre na arca. Se não tivesse essa expectativa, Ele teria feito um barquinho pequeno, menor, menos energia, menos trabalho. Se estivesse determinado o destino de cada um, e só ele e sua família, não precisaria nada daquilo. Então o que nós vemos? Eu até fiz aqui as medições, mais ou menos da arca, medidas, trazendo para os nossos dias. A arca tinha 133 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 13 metros de altura.
capacidade dela era 40.500 metros cúbicos. O que é isso? É pegar quantos metros cúbicos você tem, um animal, fazer um cálculo, então dava para levar uma quantidade enorme. Todavia, não aconteceu nada daquilo. Por que não aconteceu nada daquilo? Apenas os animais irracionais que foram determinados a ser salvados como salvos. Os demais, nada, entendeu? Nada aconteceu. Vou pular isso aqui que não interessa. Então, o que nós vemos, irmãos? Um grande trabalho com um péssimo resultado. Moisés, um grande trabalho com um péssimo resultado. Por causa deles? Não. Por causa das pessoas. 2 milhões de pessoas saíram do Egito. Apenas 2 entraram na Terra Prometida e os seus descendentes, filhos e filhas. Mas aqueles que saíram não entraram. Na arca, apenas 8. Então nós estamos vendo que o trabalho, às vezes, não dá aquele resultado que nós esperamos. Porque existe uma questão chamada livre-arbítrio. Moisés tinha cunhados, sobrinhos, sobrinhas, primos, tinha vários parentes, mas ninguém aceitou. Todos preferiram seguir os seus falsos deuses. Todos preferiram seguir os deuses que eles criaram. A mesma coisa aconteceu com Moisés. Só que Deus tinha outros planos para a vida de Moisés. E Moisés não sabia. Os planos que Deus tinha a Moisés eram muito maiores do que apenas entrar na terra prometida aqui na terra. Outro caso que nós vemos, irmãos, é Sodoma e Gomorra. Abraão tomou um posicionamento perigoso, porque ele resolveu negociar com Deus. Nós já comentamos aqui e vamos repetir o comentário. Quantos saíram de lá? Da cidade de Sodoma e Gomorra? Um homem e 2 filhas. Elas imaginaram que o mundo havia acabado. Eles imaginaram que o mundo havia acabado. E aí embebedaram o pai. E tiveram filhos como pai. Dos seus descendentes nasceram amonitas e moabitas, que não serviam ao Deus bendito. Novamente foi um fracasso. Mas Deus mostrou a sua misericórdia. Deus moveu anjos para proporcionar a salvação. As pessoas não quiseram. As pessoas rejeitaram a salvação. E isso nós temos visto. Deus, ele sempre alarga as fronteiras para que haja expansão de sua mensagem e as pessoas possam ser salvas. Hoje, na nossa geração, Deus proporcionou a internet. Milhões de pessoas podem ser alcançadas. Mas, infelizmente, o que eu tenho visto é o contrário. Ontem pela manhã eu vi uma questão na televisão, uma youtuber. Ela tem o cabelo todo enrolado, assim, bem enrolado. E ela está com milhões de seguidores, está ganhando uma fortuna. Porque ela levanta de manhã com o cabelo desse tamanho, aí passa uns creminhos, olha como é que ficou. E as pessoas seguem atrás, olha que bacana, que coisa interessante. Não tem problema nenhum, pode passar creminho. Mas, gente, quando é uma informação que vai mudar a tua vida, quando é uma informação que vai te salvar para a eternidade, quando é uma informação que vai te colocar na terra prometida, não. Isso aí não é para mim, não, é muito chato. Né? Não é legal, não gosto disso, não. Ele mesmo disse
que não quer que ninguém pereça, mas que todos tenham vida eterna. E muitos têm interpretado errado as profecias do reino de Deus. E ele disse para você aí, para mim, ele não quer que você pereça. Porque você é a obra-prima da criação. Você é a obra-prima na mão dele. Você é precioso para ele. Só que as pessoas interpretam errado o reino de Deus. Disse Yeshua, e este evangelho do reino será pregado, e então virá o fim. E todo mundo acha que é o fim do mundo. As pessoas têm uma fascinação para o fim do mundo. Não tem nada a ver com o fim do mundo. Quando esse evangelho do reino for pregado, o fim que ele está falando é desta geração de pessoas que não aceitaram o convite, não aceitaram serem fiéis ao Criador. É o fim destas pessoas e o início de um novo reino, uma nova geração. Tanto judeus messiânicos como cristãos têm interpretado o fim nesta geração antes do milênio, mas na verdade se refere após o milênio. Vocês percebem que eu peguei a entrada, a passagem para aquele momento da terra prometida terrena, e agora nós estamos na terra prometida que realmente vale a pena. E as pessoas têm interpretado errado. O reino de Deus, ele será durante o milênio. Mas vai haver uma grande guerra. Esta guerra chamada Armagedon. O Armagedon, na verdade, é um local chamado Egito, em Israel, onde na época passada havia as guerras. E esta guerra vai ser uma guerra das nações contra o povo judeu. E mais uma vez, Deus vai interferir nos negócios humanos. E a partir deste momento, desta grande guerra, vai iniciar o reino de Deus. O reino de Deus não é como o céu que foi criado na mente das pessoas, que é todo mundo morar num lugar bonitinho, sabe, cheio de florzinha, cheio de coisas bacaninhas, não é? O reino de Deus é onde Deus vai reinar. E a Bíblia diz que Yeshua vai reinar com vara de ferro. Os 144 mil vão governar junto com ele. E todas as nações terão que subir até Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos, para observar a lei de Deus. Isaías 66, 23 diz: e será de uma lua nova a outra, e de um Shabat a outra, e toda a carne. Quando fala carne, refere-se a toda a humanidade, judeu e gentil, virá adorar perante mim o Senhor. Esse é o grande convite que nós temos feito através da palavra do Senhor. Zacarias 14 fala isto. Novamente haverá um holocausto. Por quê? Porque o povo judeu continuou transgredindo a Torá. Enquanto eles estiverem transgredindo a Torá, serão punidos. Ontem, os americanos mataram um general iraniano. Pode aguardar que virá uma represália. Inocentes vão morrer. E isso vai acontecer enquanto Israel, como nação, não rejeitar ideias humanas, leis humanas, e se focar na lei de Deus. Não tem como ser diferente. A causa de todo sofrimento
desse novo holocausto que está para acontecer. Está em Deuteronômio 28:15. Mas se você não escutar a voz de Jeová, o seu Elohim, tendo cuidado de cumprir alguns mandamentos, é isso? Todos os seus mandamentos e decretos. Ah, peraí, mandamento e decreto? É diferente? É diferente. Eu não vou entrar nesse aspecto hoje. Que hoje lhe ordeno: todas estas maldições virão sobre você e o alcançarão. Se você continuar lendo o capítulo de Deuteronômio 28, diz ao contrário. Pelo contrário. Agora, se você obedecer, o que vai acontecer? As bênçãos correrão atrás de você. Quando eu era criança, tinha um gibizinho lá do Pato Donald. E ele tinha um primo, né, chamado Gastão. Eu não vou lembrar, que a maioria não vai isso aí. E o Gastão, ele tinha uma sorte. Tudo que ele tocava, acontecia. De repente, ele andava na rua e encontrava ouro. Todo mundo procurando, de repente, caía do céu, ouro. E aí daí eu lembrei desse fato. Quando você obedece a Deus, a Bíblia diz que as bênçãos vão correr atrás de você. Agora, quando você desobedece, as maldições vão te alcançar. E, infelizmente, é o que está acontecendo com a maioria das pessoas. A maldição tem alcançado. Nós vemos pessoas, né, bem... Temos um caso, vamos citar um caso aqui interessante, né, aquele apresentador, Augusto Liberato, jovem, com 30 anos pela frente de vida, milionário. De repente, uma coisa tão tola, tão banal, uma bobagem. O negócio morreu. Não estou dizendo que ele é amaldiçoado, abençoado. Estou dizendo que a vida é frágil. E a vida é frágil. Nós temos que saber que a vida é frágil. Mas nós temos uma solução. E qual é a solução? É fugir da transgressão. No verso 25, 26 e 30. E Jeová fará com que você seja derrotado diante dos seus inimigos. Compare com Zacarias 14, 12. Deuteronômio 28 diz que eles seriam derrotados se eles transgredissem. Zacarias fala: e ajuntarei todas as nações contra Jerusalém para a guerra, e a cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres estupradas. Essas mulheres, está falando aqui, são as judias, que hoje vivem lá no lado oriental de Jerusalém, que é o lado religioso. Então eles levam uma vida difícil, praticam uma religião difícil, só que não obedecem à Torá na sua integridade. Isso não adianta nada. No versículo 30, você ficará noivo de uma mulher, mas o outro homem é estuprador. Quando nós comparamos Deuteronômio, as maldições, com Zacarias, nós vemos as consequências, o sofrimento. 1940, extermínio, 6 milhões exterminados. A Bíblia agora profetiza novamente que vai acontecer de novo. Outro extermínio. E o que está havendo? O que estamos fazendo? Nada. E quando nós falamos para as pessoas para voltar para a Torá, o que vai acontecer? Mas, será o fim do mundo? Não. Mas o nascimento da era do reino de Deus. Quando os judeus acreditarem que ao invés de receber seu Messias, criado por rabinos, se defrontarem com um holocausto pior do que eles passaram no século XX, e quando as profecias das maldições de Deuteronômio 28 começarem a cair sobre os judeus praticantes do judaísmo na cidade de Jerusalém, vai acontecer algo extraordinário. Zacarias 14, 30. E Jeová, o próprio Deus, sairá para guerrear contra as nações, como quando ele luta num dia de batalha. O texto por si só explica. Virá a punição
Mas Deus vai honrar a sua palavra que fez com Abraão, que fez com Moisés. E vai intervir. E vai dar chance a ele. Vai dar mais 1000 anos. Por isso que a Bíblia diz que para Deus 1000 anos é como se fosse um dia. E aí o Messias chegará. E vai interferir nos negócios humanos. Nós encontramos isso em Zacarias 14:4. Naquele dia, seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que fica diante de Jerusalém ao leste. E Jeová, o meu Elohim, virá, e todos os santos com ele. O texto aparentemente diz que será o próprio Jeová irá vir, e todos os santos, os anjos, estarão com ele naquele dia, para intervir nos negócios humanos, para intervir na terra e estabelecer o reino milenar. Não nesse momento. Aqui nós vemos 2 cumprimentos proféticos. Um quando Yeshua, em Atos 1:11, disse, ele estava no Monte das Oliveiras e disseram, homens da Galileia, porque estão olhando para o céu? Este Yeshua, que do meio de vocês foi levado para o céu, virá da mesma forma que o viram ir para o céu. Da mesma maneira. Ele subiu do Monte das Oliveiras e ele vai descer no mesmo Monte das Oliveiras. Nós vemos também em Apocalipse, Atos 12:1, saindo do Monte das Oliveiras, o que acontece? Em Zacarias temos a profecia do retorno. Agora em Tessalonicenses temos um encontro com os santos. Vamos ter. Então nós vemos que Zacarias fala que ele descerá e tocará o seu pé sobre o Monte das Oliveiras. Em 2 Tessalonicenses, diz assim, porque o próprio Yeshua descerá do céu com uma chamada de comando, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os mortos, em união com Cristo, se levantarão primeiro. Nós vemos aqui, no versículo seguinte, continuação no 4:17. Depois nós, os vivos que sobrevivermos, seremos arrebatados junto com eles, os mortos ressuscitados, em uma nuvem para encontrar com o Senhor no ar. E assim estaremos sempre com o Senhor. Onde? Zacarias 14, em Jerusalém. Como será? Quando vocês virem uma guerra destruidora em Jerusalém, será o sinal. Yeshua vai descer sobre o Monte das Oliveiras. Os mortos justos ressuscitarão. Os vivos serão transformados. E de todas as partes da terra, nós iremos ser arrebatados, levantados, e nos encontraremos com ele lá nos ares, sobre Jerusalém. Já foi interferido, a guerra acabou. E aí nós vamos descer com ele. E vamos reinar durante 1000 anos, a partir de Jerusalém. E as nações que sobrarem, elas vão ser ensinadas aquilo que nós não conseguimos ensinar agora, que é a volta à Torá. E eles serão obrigados, não vão ser pedidos, serão obrigados a irem celebrar as festas bíblicas, a obedecer a Deus. Porque se eles não obedecerem, não virá sobre ele a chuva. E eles padecerão de fome. Os 1000 anos é para o último momento da humanidade se reconsiderar. Nós vemos também para fazer o quê? Apocalipse capítulo 1, versículo 6-8. E ele fez de nós um reino de sacerdotes para seu Deus e Pai. Vejam, ele vem com as nuvens e todo olho verá. E todas as tribos da terra bateram no peito de pesar por causa dele. Leia Zacarias 14:16.
Todos que restarem de todas as nações gregos subirão de ano a ano para se curvar diante do rei e Jeová dos exércitos para celebrar a festividade de Sucote das tendas. Então, aqueles que hoje estão retornando para o eterno, estão se preparando, vão viver no reino sacerdotal, em que o próprio Senhor será o nosso rei e sacerdote. E toda a humanidade vai ter que se prostrar diante do Senhor. Não tem como ser diferente. Aí vem a pergunta. E agora? Então eu não preciso me converter ao judaísmo? Eu não preciso disso? Mas me falaram que talvez eu seja da casa de Israel. E o que a Bíblia fala? Jeremias 31:31. Veja, está chegando o dia, diz Jeová, em que farei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Versículo 33. Pois este é o pacto que farei com a casa de Israel. Porém, minhas leis no seu íntimo, e as escrevereis no seu coração. Então, não se preocupe se você tem sobrenome judaico, se o seu DNA é israelita, isso não significa nada. Que quem vai determinar é o próprio Criador. E Ezequiel diz, e eu vou buscar um a um, e não vou deixar que nenhum se perca. Por isso, hoje a nossa visão é justamente esta. O Senhor é Ele que está nos buscando. Não foi você que quis vir aqui. Mas foi Deus que te buscou. E Ele quer falar contigo. Ele quer fazer um pacto com você. Nós lemos, Israel tornou-se um povo gentil, se misturou entre as nações. Não tem como separar a água do vinho. Não tem como. Tornou-se um povo só. Isaías 56 inicia esse processo. E diz assim, aquele que abraçar a minha aliança, o meu pacto, a Torá, e guardar os meus shabatotes, as festas bíblicas do sétimo dia, ele vai dar uma coisa que as pessoas pedem. Hoje estão fazendo contra-bloco. O rapaz, ele pediu oração, eu até coloquei, né? Só que ele mandou o apelido que ele adotou. Aí eu falei, como é o seu nome? Eu queria saber o nome dele. Não quero saber o apelido. Porque nas minhas orações eu quero colocar o fulano de tal na tua presença. Pois a Bíblia diz o seguinte, Deus, eu darei um novo nome, melhor do que os filhos e filhas lhe darei, um nome eterno. Quando Deus buscar você e trazer você para o arraial dos salvos, é Ele que vai te dar um novo nome. Você não precisa escolher de A a Z qual nome você vai adotar. Lá em Apocalipse fala que Deus vai dar uma pedrinha branca e nela vai ter um nome eterno. E é esse nome que eu quero. Eu não estou interessado em criar um novo nome para mim, mas eu estou interessado em ter um nome que Deus me deu. Quem irá pregar esse evangelho do reino para eles? A Bessorá, que é as boas novas, será pregado por um grupo separado para essa missão. A Bíblia fala, então viu o cordeiro em pé no Monte Sião, e com ele 144.000 que tem o nome do seu pai, escritos na testa. Estavam cantando o que parecia ser um novo cântico, diante do trono e diante dos 4 criaturas. E ninguém podia aprender esse cântico, exceto os 144.000. Esse grupo que está em Apocalipse, é eles que vão ensinar todas as nações, todas as pessoas no milênio. Hoje, o Eterno está buscando os seus
para ser testemunhas vivas de quando ele interferiu nos negócios. Da mesma forma que ele fez com Noé. Da mesma forma que ele fez com Ló. Da mesma forma que ele fez com Moisés. Então, não se iludam com o que está acontecendo aí fora. Hoje você vê congregações, religiões, com milhares de pessoas. Aí você pode, olha, Deus deve estar lá. Nem sempre. Porque Deus está selecionando pessoas. E essas pessoas têm uma característica, do versículo 5. E não achou engano na sua boca. Isso exige perseverança da parte dos santos. Os que obedecem aos mandamentos de Deus e se apegam à fé em Yeshua. Você tem que ter esta característica. Primeiro, obedecer. Segundo, ter fé. Hoje nós vemos pessoas que obedecem, mas não têm fé. E vemos pessoas que têm fé, mas não obedecem. Versículo 14. Vi então uma nuvem branca e sobre a nuvem estava sentado alguém semelhante ao Filho do Homem. O Apocalipse retrata novamente o que Zacarias 14 fala, o que Atos fala, e o que Lucas também diz isso. Depois, nós vemos ali, não achou engano na sua boca, Lucas 1,9. Depois de dizer isso, ele foi levado para o céu e uma nuvem o encobriu. A Bíblia, ela se entrelaça. Você puxa um texto daqui, puxa um texto dali, e ele vai se entrelaçando. E é isso que é importante. Esse aprendizado é fundamental para vocês, porque está descontaminando toda a fantasia criada. Durante séculos, as pessoas foram ensinando fantasias, mentiras, enganos. Só que agora está havendo o quê? Uma mudança de atitudes, uma mudança. Nós vemos também que justamente em Coríntios 15, 25, pois eles têm de reinar até que Deus lhe tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então Deus tem um projeto de salvação. Então não se preocupe com o que nós estamos vendo hoje, com o que nós estamos vivendo. Se preocupe em estar dentro da arca. Se preocupe em entrar na arca enquanto há tempo. Muitos de nós estamos preocupados, né? Com coisas. O que eu devo fazer? Se entregue ao Senhor. Como eu devo agir? Se entregue ao Senhor. Mas como eu vou fazer agora? Não adianta. Moisés suplicou. Queria atravessar o Jordão e tomar a terra, mas a promessa para ele era muito maior. Ele não foi castigado. Falou, não, você não vai. Não. Apocalipse, capítulo 11, do versículo 1 a 14. Fala dos dois profetas. Eu creio que um deles seja Moisés e o outro seja Elias. Em Hebreus 11, nós vemos os heróis da fé. E entre eles, Moisés e Elias. E o teu nome, para nós finalizarmos, pode estar aonde? Entre esses heróis da fé. E como fazer isso? Como ter o seu nome entre os heróis da fé? Guardando os mandamentos. Simplesmente isso. Ah, mas eu não consigo. Não tem problema. Preste atenção. Para finalizarmos, em Atos 15, nós vemos o seguinte. Havia uma grande controvérsia. Os discípulos estavam pregando. Muitas pessoas estavam se convertendo. E essas pessoas eram gentílicas. Alguns discípulos diziam o seguinte: vocês têm que se converter, têm que praticar a circuncisão e têm que cumprir todos os mandamentos. Então Tiago, ou Jacó, que era irmão carnal de Yeshua, disse: foi feito um conselho dos básicos. E mais abaixo, e aos sábados, as pessoas vão à sinagoga, aprendem e começam a colocar em prática. E assim que funciona. Você vem conosco, segue os princípios universais básicos
E vai aprendendo e vai colocando na tua vida, vai se ajustando a essa realidade. Até que o Messias chegue. E com certeza absoluta você estará entre eles. Então, queridos, não coloque empecilhos no seu caminho. Não coloque dificuldades. A coisa mais esplêndida está para acontecer nos nossos dias. Que é a chegada do Messias. Quando eu falo dias, não estou falando de semana, mês, ano. Uma época, a nossa geração. Mas para isso nós temos que estar preparados. Moisés suplicou. Quero entrar. Deus disse não. Mas Deus tinha uma coisa muito maior para ele. E ele vai estar na eternidade. Deus tem a mesma coisa para você. Talvez ele tenha dito para você, não, hoje. Talvez você escutou um não deste tamanho. Está triste e magoado porque não aconteceu. Não se preocupe. Deus tem algo muito maior para a tua vida. Desde que você coloque a tua vida no altar do Senhor. Desde que você coloque a tua vida nas mãos de Deus. Lutas e provações nós temos. Mas a vitória é certa. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita e você não é atingido. Que Deus abençoe a todos que participaram deste estudo. Eu quis abranger tanto a paraxá que abrangia a entrada de Moisés na Terra Prometida, como a nossa entrada na Terra Prometida. E eu espero que pude explicar adequadamente para compreendermos. Amém? Amém.